Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Vatican News e Vatican Media passam a transmitir diretamente da Capela Sistina, como podemos ver através das imagens, a Santa Missa presidida pelo Papa Leão XIV na festa do Batismo do Senhor, celebração também que o Papa batizará algumas crianças, serão 20 crianças, filhos de funcionários do Vaticano. Uma celebração que segue a tradição desde 1981, iniciada por São João Paulo II. Vemos então a Capela Sistina, tantas crianças com as vestes brancas que irão receber este sacramento da iniciação cristã neste domingo, 11 de janeiro de 2026. Com vocês hoje para conduzir esta transmissão, Túlio Fonseca. Coordenam os trabalhos Tadeus Jones e na assessoria técnica temos Gabriele Di Domenico. Saudamos quem nos acompanha pelo nosso site, também os amigos conectados através das nossas redes sociais, do Facebook e YouTube. Nossa saudação também a quem acompanha essa transmissão pelas emissoras de rádio e TV no Brasil, em Portugal e nos países de língua portuguesa na África e também na Ásia. Já escutamos então o canto inicial desta celebração eucarística e nos preparamos para receber o Santo Padre, o Papa Leão XIV, que preside esta celebração. Presentes na capela os familiares das crianças que serão batizadas. E agora então a procissão de entrada com a cruz processional adentra a Capela Sistina. É a primeira vez que o Papa Leão XIV celebra a Santa Missa na festa do Batismo do Senhor como Papa e retorna também à Capela Sistina, local de sua eleição como sucessor de Pedro. Leão XIV já esteve na Capela Sistina em outras ocasiões, durante a oração ecumênica com o rei da Inglaterra, rei Charles, e sua esposa Camila. Também participou do concerto de Natal, dias atrás, e hoje então retorna à Capela Sistina para presidir esta celebração. Santo Padre segue em direção ao altar preparado na Capela Sistina, que conta com os belíssimos afrescos de Michelangelo, obra de arte reconhecida em todo o mundo. Tem início a celebração, participemos com devoção e atenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Primeiro momento da celebração é o diálogo do Santo Padre com os pais, padrinhos e madrinhas.
No início desta celebração, dirijo-me a vocês, pais, padrinhos e madrinhas, com as perguntas próprias do rito do batismo. Que nome vocês dão ao seu filho? Federico. Caterina Inti. Christopher Francesco. Chiara. Damiano. Marcello. Flavio. Viola. Giuseppe Mattia. Simona. Beatrice. Davide. Maria Beatrice. Niccolò. Mattia. Leonardo. Matteo. Vittoria. Mattia. O que pedem para os seus filhos a Igreja de Deus? O batismo, respondem. Queridos pais, ao pedir o batismo para seus filhos, comprometem-se a educá-los na fé para que, obedecendo aos mandamentos, aprendam a amar a Deus e ao próximo como Cristo nos ensinou. Vocês estão conscientes desta responsabilidade? Sim, respondem. E vocês, padrinhos e madrinhas, estão dispostos a ajudar os pais nessa missão tão importante? Sim, também respondem os padrinhos e as madrinhas. Queridas crianças, com grande alegria, a Igreja de Deus as acolhe. Em seu nome, eu as marco com o sinal da cruz. E após mim também, vocês, pais e padrinhos, façam sobre suas crianças o sinal de Cristo Salvador. Papa, então, neste momento, traça o sinal da cruz na testa de cada criança. Os pais se dirigem, então, até o Santo Padre. E neste momento já iniciam as imagens repletas de ternura. Cada criança com seus pais se dirigem ao Papa Leão XIV, que traça sobre elas o sinal da cruz. E também os pais repetem o mesmo gesto diante do Santo Padre. Recordamos que são 20 crianças, são todos filhos e filhas de funcionários do Vaticano. Esta celebração que tradicionalmente se realiza desde 1981. Nos 2 primeiros anos, o Papa João Paulo II presidiu a Santa Missa do Batismo na Capela Paulina. Desde 1983 passou a ser realizada na Capela Sistina e desde então toda a festa do batismo do Senhor, essa tradicional celebração, se realiza. Tanto Bento XVI como o Papa Francisco deram continuidade a esta tradição iniciada por São João Paulo II e hoje então Leão XIV também dá continuidade. A primeira missa na festa do batismo do Senhor durante o seu pontificado. Recordamos que o batismo é o sacramento da iniciação cristã. A Igreja Católica define, antes de tudo, os sacramentos como sinais eficazes da graça, instituídos por Jesus Cristo e confiados à Igreja, por meio das quais nos é dispensada a vida divina. Os ritos visíveis, sob os quais os sacramentos são celebrados, significam e realizam as graças próprias de cada sacramento, produzem frutos naqueles que os recebem, com as disposições exigidas, afirma então o Catecismo da Igreja Católica. Os sacramentos servem para a santificação do povo de Deus, assim edificam a Igreja, corpo místico de Cristo. Com o passar do tempo, com a definição e importância do papel dos sacramentos, a Igreja, no Concílio de Trento, define o número de sacramentos como 7: batismo, eucaristia, crisma, unção dos enfermos, ordem, matrimônio e reconciliação. O primeiro sacramento
assim conhecido como batismo, é o fundamento de toda a vida cristã e a porta de acesso aos demais sacramentos. O batismo nos livra do pecado e regenerados como filhos de Deus. O nome batismo vem da maneira que ele acontece, do grego, que significa mergulhar, imergir. O batizando é mergulhado na água, simbolizando a sua sepultura e logo em seguida o renascimento para Cristo, como nova criatura. Recordamos também que o sacramento do batismo tem origem no momento em que o próprio Jesus ordena de que houvesse o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme narra o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Unido ao efeito do batismo no cristão, que é a regeneração espiritual e a admissão ao reino de Deus, vem acompanhado de uma promessa do Senhor: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. O batismo por desejo divino é absolutamente necessário a todos os homens para a salvação. O batizado recebe um símbolo espiritual indelével, que torna para sempre marcado por Deus. Assim, lembrar dessa graça e tomar consciência dela gera um impulso a viver como filhos no seguimento de Cristo, sustentados e guiados pelo Espírito Santo na comunhão fraterna da Igreja. Tem-se como efeitos do batismo frutos curativos e santificantes que ocorrem na remissão total da pena temporal e eterna. O efeito santificante se dá pelo Espírito Santo que habita na alma do batizado. Desta forma, Deus concede a graça santificante ao membro batizado. O batismo permite que Cristo viva em nós e nós vivamos unidos a Ele para colaborar na Igreja, cada um segundo o seu próprio carisma. Com essa explicação, então, do sacramento do batismo, que nos ajuda a adentrar nesta celebração, vemos ainda através das imagens do Santo Padre que traça o sinal da cruz na testa de cada criança. Santo Padre com um sorriso afetuoso no rosto, olha para cada criança, também para os pais, com um olhar muito amoroso. Podemos ver que já é uma característica do Papa Leão XIV, essa proximidade com as crianças, como vemos nas suas audiências, quando encontra os fiéis. Tem continuidade, então, a celebração neste momento, após este diálogo com os pais e padrinhos e o sinal da cruz na testa das crianças. Iniciemos, então, o ato penitencial. Passamos então para o cântico do Glória.
Preghiamo. Oremos. Dio onipotente ed eterno, Deus eterno e todo-poderoso, que tendo sido Cristo batizado no Rio Jordão e descendo sobre ele o Espírito Santo, o declarastes solenemente vosso dileto Filho. Concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Tem início neste momento a liturgia da palavra, primeira leitura, no livro de Isaías, capítulo 42, versículos de 1 a 4, e também versículos 6 e 7. Ouçamos a palavra do Senhor. Dal libro del profeta Isaia. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: Eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o centro da aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 28. A nossa resposta: que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Date al Signore figli di Dio, date al Signore gloria. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder. Dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. La voce del Signore è sopra le acque, il Signore sulle grandi. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder. Eis a voz do Senhor majestosa. Tuona il Dio della gloria. Nel suo tempio tutti dicono. Sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios. O Senhor reinará para sempre. Il Signore siede re per sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo.
Segunda leitura, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 ao 38. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Momento da aclamação ao Evangelho. Na antífona, abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia, aleluia, aleluia. Il Signore sia con voi. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O diácono se dirige até o Papa Leão, com o livro do Evangelho em mãos, e o Santo Padre o beija e então abençoa, traçando o sinal da cruz com o Santo Evangelho diante de toda a Assembleia. Neste momento, nós nos preparamos para ouvir com atenção a homilia do Papa Leão XIV nesta celebração da festa do batismo do Senhor e também batismo de algumas crianças, 20 no total.
Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e quando il irmãs, Signore entra nella storia, quando o Senhor entra na história, alla vita di ciascuno, venha ao encontro da vida de cada um aperto e com um umile. coração aberto e Egli humilde. cerca il nostro sguardo con il suo Com o seu pieno olhar amore, cheio de amor, dialoga con ele noi, procura o nosso olhar e rivelandoci il dialoga verbo della conosco, salvezza. revelando-nos o verbo da salvação. Il Feito Figlio di homem, Dio realizza o per Filho de Deus tutti realiza una para possibilità todos sorprendente, uma che surpreendente inaugura possibilidade um tempo novo, que inaugura um e tempo inatteso novo e persino inesperado, dai profeti. mesmo para os profetas. Se ne accorge subito Giovanni il Battista. João Batista percebe-o imediatamente Sono io e che ho pergunta a bisogno di essere Jesus: battezzato da te. Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Luce nelle tenebre, il Como Signore luz si fa nas trovare trevas, lì o dove Senhor non faz-se lo encontrar aspettiamo. ali onde não o Il esperamos. Santo É tra o i Santo peccatori, entre os che pecadores, vuole abitare in que mezzo quer a noi, habitar no meio de senza nós, tenere le distanze, sem manter distâncias, assumendo fino in antes, fondo tutto assumindo quello che até è ao fim umano. do mundo o que é humano. Lascia fare, risponde Gesù a Deixa Giovanni. como está, responde Jesus a João, pois convém que cumpramos assim toda a justiça. Quale giustizia? Qual justiça? Quella di Dio, A de che nel Deus, battesimo di que no Gesù batismo de opera la Jesus nostra giustificazione. realiza a nossa justificação. Nella sua infinita Na sua misericordia, infinita il misericórdia, Padre ci fa giusti o Pai per torna-nos mezzo del justos suo Cristo, por meio do seu l'unico Cristo, Salvatore o di único tutti. Salvador de todos. E come accade ciò? E como acontece Colui isso? che viene battezzato da Giovanni Aquele nel que é Giordano batizado por fa di João no questo Jordão gesto faz um segno deste nuovo di gesto morte e um novo risurrezione, sinal de morte e di ressurreição, perdono e comunione. de perdão e comunhão. Ecco il sacramento Eis o che sacramento que celebriamo celebramos oggi hoje per questi com vostri estas bambini. crianças. Poiché Dio Porque li Deus ama, as ama, essi diventano elas cristiani, tornam-se nostri cristãs, fratelli e nossos sorelle. irmãos e irmãs. I figli che ora tenete in braccio Os filhos sono que agora trasformati tendes nos in braços creature são nuove, transformados em novas come da voi criaturas. genitori hanno Assim ricevuto como la receberam a vita, vida de vós, così pais e ora mães, ricevono il eles senso recebem di vivere. agora o sentido para viver, a fé. Quando sappiamo che un Quando bene è sabemos que um essenziale, bem é essencial, subito lo cerchiamo imediatamente per coloro che o amiamo. procuramos para aqueles que Chi di noi, amamos. infatti, Quem de nós, lascerebbe i afinal, neonati deixaria os senza recém-nascidos sem senza roupa nutrimento, ou alimento, nell'attesa che à scelgano espera da que grandi escolham come vestirsi, como e che se cosa vestir e o que mangiare? comer quando crescerem? Carissimi, Caríssimos, se il cibo e il vestito se comida sono e vestuário necessari são per vivere, necessários para la viver, fede a è fé più che é necessaria, mais do que necessária, con Dio porque la vita Deus, trova salvezza. porque com Deus a vida encontra a Il suo salvação. amore providente si manifesta O in seu terra amor attraverso providencial di voi, manifesta-se na mamme, terra papà, através che de chiedete vós, la fede per i mães e vostri pais que figli. pedis a fé para os vossos Certo, filhos. verrà il giorno in cui Chegará diventeranno certamente o pesanti dia em da que tenere eles in se braccio. tornarão pesados Verrà demais anche para il serem giorno in cui carregados nos saranno braços. loro a sostenere E chegará voi. também o dia em que serão eles a Battesimo sustentar-vos. che ci unisce nell'unica O batismo, famiglia della Chiesa, que nos une na santifichi única família da in ogni Igreja, tempo santifique tutte le vostre sempre famiglie, todas as vossas famílias, dando força e all'affetto constância che vi unisce. ao afeto que vos une. I gesti che tra poco Os compieremo gestos que daqui a sono pouco bellissime realizaremos testimonianze. são lindos testemunhos L'acqua disso. della fonte A è água il da lavacro fonte nello é o lavraco no spirito, purifica da espírito, ogni peccato. que purifica La de veste todos os bianca pecados. è l'abito nuovo A veste che Dio branca Padre ci é o dona traje novo per l'eterna que Deus festa Pai del nos suo dá regno. para a festa eterna do seu Candela reino. accesa, A vela al cielo acesa pasquale, no la Círio luce Pascal di Cristo é a risorto luz de che Cristo illumina il nostro ressuscitado, cammino. que ilumina o nosso caminho. Vi auguro Espero continuarlo que con o gioia continueis lungo com l'anno appena alegria iniziato ao longo do e ano per que tutta la começa vita, e por toda a vida, certi che il Signore certos de accompagnerà que o sempre Senhor i acompanhará vostri passi. sempre os vossos passos. Foram estas então as palavras do Papa Leão XIV, em sua homilia, um pouco mais breve do que o normal, uma celebração com muitas crianças, também aí a sensibilidade do Santo Padre de não proferir uma longa homilia, porém palavras repletas de sentimentos,
bonitos para com as famílias, repletas também deste afeto, dessa certeza de fé que o Santo Padre transmite. Passamos neste momento, então, para a oração dos fiéis. Irmãos e irmãs caríssimos, elevemos confiantes nossas preces a Deus Pai. Rezemos juntos e digamos: ouvi-nos, Senhor. Derrame seu Espírito sobre o Papa Leão e sobre todos os bispos. Ouvi-nos, Senhor. Acolha, por meio do batismo, essas crianças em sua igreja. Ouvi-nos, Senhor. Fazei os governantes homens de paz. Ouvi-nos, Senhor. Conceda serenidade, saúde e sabedoria a todas as crianças. Ouvi-nos, Senhor. Abençoa e santifique nossas famílias. Ouvi-nos, Senhor. Converte o coração dos pecadores e dos violentos. Ouvi-nos, Senhor. Console os sofredores e angustiados. Ouvi-nos, Senhor. Invoquemos juntos, neste momento, a intercessão dos santos. Rezemos a ladainha dos santos. Dio onnipotente ed eterno, tu hai mandato nel mondo il tuo Figlio per distruggere il potere. Deus onipotente e eterno, tu enviaste ao mundo teu Filho para destruir o poder de Satanás, espírito do mal, e transferir o homem das trevas para o teu reino de luz infinita. Humildemente te pedimos, liberta estas crianças do pecado original e consagra-as como templo da tua glória, morada do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Momento, então, da oração de exorcismo e unção pré-batismal. Auxiliam o Santo Padre 2 concelebrantes, o prefeito do dicastério para os bispos e também o secretário. Eu vos unjo com óleo, sinal de salvação, que Cristo Salvador vos fortaleça com o seu poder. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Essa foi a oração do Santo Padre, como eu dizia. 2, então, concelebrantes auxiliares, 2 bispos, auxiliam o Santo Padre neste momento em que as crianças são ungidas com o óleo dos catecúmenos. Os bispos, então, que auxiliam o Papa Leão XIV, traçam o sinal da cruz com a unção do óleo no peito de cada batizando.
São 20 os batizandos. Dentre eles, são 12 meninos e 8 meninas. Recordando que são todos filhos e filhas dos funcionários do Vaticano. Os bispos que auxiliam o Santo Padre, então é Dom Iannone, prefeito do dicastério para os bispos, e Dom Viola, secretário do dicastério para o culto divino. Este é o momento seguido então da oração de exorcismo e é chamado de unção pré-batismal. Após então este ato, terá início a liturgia do batismo, momento então que acompanharemos a oração, a invocação sobre a água, seguida da renúncia a Satanás, a profissão de fé. E então o batismo, quando o Santo Padre com a água batizará cada criança. Depois a unção com o óleo sagrado do crisma, a entrega da veste branca e do círio aceso e o rito do éfata. E assim o rito do batismo se conclui. E retomamos em seguida com a liturgia eucarística e os ritos de comunhão. Momento muito significativo para cada criança, para cada família que recebe o sacramento do batismo, de iniciação na fé cristã. Todas as crianças receberam já, então, esta unção pré-batismal. E o Santo Padre dará início à liturgia do batismo. Os diáconos que auxiliam a celebração já se aproximam do Santo Padre e despejam na pia batismal a água, que em instantes será abençoada e depois utilizada para o batismo. Ao lado da pia batismal, o círio pascal aceso, que representa a presença do Cristo ressuscitado em meio a nós. Tem início agora então o rito da liturgia do batismo. Caríssimos irmãos, roguemos a Deus, Pai onipotente, para que estas crianças renasçam para a nova vida pela água e pelo Espírito Santo. O Santo Padre agora faz a oração e invocação sobre a água. Pai misericordioso, da fonte do batismo, fizeste jorrar em nós a nova vida como seus filhos. Glória a vós, Senhor. Vós, pela água e pelo Espírito Santo, formas de todos os batizados um único povo de Cristo. Glória a vós, Senhor. Vós infundis em nossos corações o Espírito do vosso amor para nos dar liberdade e paz. Glória a vós, Senhor. Vós chamais os batizados para que anunciem com alegria o Evangelho de Cristo ao mundo inteiro. Glória a vós, Senhor. Abençoe esta água para o batismo destas crianças que escolhestes e chamastes para o novo nascimento, na fé da Igreja, para que tenham a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, a renúncia a Satanás. Queridos pais, padrinhos e madrinhas, as crianças que apresentais estão prestes a receber o batismo. No seu amor, Deus lhes dará uma nova vida e elas renascerão pela água e pelo Espírito Santo. A vós compete de educá-las na fé, para que a vida divina que recebem como dom seja preservada do pecado e cresça dia após dia. Se, portanto, pela força da vossa fé,
estáis prontos para assumir este compromisso, lembrando-vos das promessas do vosso batismo, renunciai ao pecado e fazei a vossa profissão de fé em Cristo Jesus. Esta é a fé da Igreja, na qual vossos filhos serão batizados. Renunciais ao pecado para viver na liberdade dos filhos de Deus? Renuncio. Renunciais às seduções do mal para não vos deixardes dominar pelo pecado? Renuncio. Renunciais a Satanás, origem e causa de todo o pecado? Renuncio. Credes em Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, morreu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Creio. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja. E nós gloriamo-nos de professá-la em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Após, então, a renúncia e também a profissão de fé, o batismo. Cada criança se aproximará da pia batismal, onde se encontra o Santo Padre. Irá receber o batismo. Nós iremos, então, acompanhar este momento. O Santo Padre já se encontra diante da pia batismal para aqueles que nos acompanham através da rádio. E as famílias se aproximam para, então, o batismo. Quereis, então, que Matilde Maria receba o batismo na fé da Igreja que todos juntos professamos? Sim. Matilde Maria Agata, io ti battezzo, nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amém. Acompanhemos, então, cada família, cada criança que se aproxima para o batismo. Quereis então que Catarina receba o batismo na fé da Igreja que todos juntos professamos? Sim, queremos. Io ti battezzo, nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amém. Quereis, então, que Chiara receba o batismo na fé da Igreja que todos juntos professamos? Sim, queremos. Chiara, io ti battezzo nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amém. São os padrinhos que trazem as crianças em seus braços acompanhados dos pais. Quereis então que Marcello receba o batismo na fé da Igreja que todos juntos professamos? Sim, queremos. Marcello, io ti battezzo nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amém. Santo Padre realiza este momento do batismo com um sorriso no rosto. Neste momento, até um aperto de mão. Quereis então que Viola receba o batismo na fé da Igreja que todos juntos professamos? Sim, queremos. Viola, io ti battezzo nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amém.
Volete dunque che Simona Quereis então que Simona receba o batismo na fé da Igreja que todos juntos professamos? Sim, queremos. Simona, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. São 20 crianças que recebem nesta manhã o sacramento do batismo. Volete dunque che Davide riceva il battesimo Quereis então que David receba o batismo na fé da Igreja que todos juntos professamos? Sim, queremos. Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Santo Padre diz que a criança é feliz, a criança sorriu enquanto era batizada. Nella fede della Chiesa e tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Nicolò, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. As famílias em fila se dirigem então até a pia batismal neste momento. Volete dunque che Quereis então que Leonardo receba o batismo na fé da Igreja que todos juntos professamos? Sim, queremos. Leonardo, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Por parte então dos pais, dos padrinhos, também a gratidão ao Santo Padre neste momento. Volete dunque che Vittoria riceva Quereis então que Vitória receba o batismo na fé da Igreja que todos juntos professamos? Sim, queremos. io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Volete dunque che Matteo riceva il Quereis então que Mateu receba o batismo na fé da Igreja que todos juntos professamos? Sim, queremos. Matteo, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Neste momento, as crianças então recebem a água que foi abençoada pelo Santo Padre, que significa este renascimento em Cristo. Quereis então que Matia receba o batismo na fé da Igreja que todos juntos professamos? Sim, queremos. Matteo, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. A maioria das crianças com as vestes brancas, que também representa a pureza. E agora, o Santo Padre diz: Quereis então que Maria Beatrice receba o batismo na fé da Igreja que todos juntos professamos? Sim, queremos. Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Volete dunque che Mattia riceva il Quereis então que Matia receba o batismo na fé da Igreja que todos juntos professamos? Sim, queremos. Mattia, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. As famílias continuam a se aproximar. 12 meninas e 8 meninos. Quereis então que Giuseppe Mattia receba o batismo na fé da Igreja que todos juntos professamos? Sim, queremos. Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Volete dunque che Beatrice Quereis então que Beatrice receba o batismo na fé da Igreja que todos juntos professamos? Sim, queremos. Beatrice, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. As crianças acompanhadas de suas famílias, algumas com o irmão, os pais, os padrinhos. Quereis então que Damiano receba o batismo na fé da Igreja que todos juntos professamos? Sim, queremos. Damiano, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Flavio riceva Quereis então que Flávio receba o batismo na fé da Igreja que todos juntos professamos? Sim, queremos. Flavio, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Bravo, bene. Carinho do Papa para com as crianças, a ternura e o afeto nos seus gestos. Quereis então que Federico receba o batismo na fé da Igreja que todos juntos professamos? Sim, queremos. Federico, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Pure a me bagnare. Volete dunque che Christopher Francesco Quereis então que Christopher Francesco receba o batismo na fé da Igreja que todos juntos professamos? Sim, queremos. Francesco, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Todas as crianças então, neste momento, foram batizadas com a água, este gesto mesmo que Jesus indicou aos discípulos, dizendo: batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O gesto a seguir é a unção com o óleo sagrado do crisma. Deus onipotente, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vos libertou do pecado e vos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, unindo-vos ao seu povo. Ele mesmo vos consagra com o crisma da salvação, para que, inseridos em Cristo, sacerdote, rei e profeta, sejais sempre membros do seu corpo, para a vida eterna. Amém. Neste momento, então, os dois concelebrantes, Dom Iannone e Dom Viola, auxiliam o Santo Padre neste gesto da unção com óleo sagrado no crisma, na cabeça de cada batizado. Recordamos então que o batismo é o primeiro sacramento que recebemos. Ele é a porta de entrada para a Igreja e para toda a vida sacramental. A palavra batismo vem do grego baptisma e significa imersão, banho, mergulhar. Batizar é lavar, purificar, mergulhar na água. O batismo cristão tem sua origem no próprio Jesus Cristo, que enviou seus discípulos para evangelizar os povos e batizá-los. Trata-se de uma purificação feita com a água que lava o pecado original, dando ao batizado uma nova condição de existência. Confere uma vida nova. O batismo é um ato que confirma a conversão e insere o ser humano, criatura nova, em Cristo Jesus. A matéria do sacramento é a água e a forma são as palavras que acabamos de ouvir. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Forma que vem do mandato de Jesus aos seus discípulos. O costume de batizar crianças vem do cristianismo da Idade Antiga, quando os adultos, abraçando a fé, queriam que também seus filhos participassem da comunidade e aprendessem desde cedo
a conhecer e amar Jesus Cristo. Mais tarde, a prática de batizar crianças se tornou geral. A criança não recebe o batismo sem fé, porque ela é batizada na fé da Igreja, encarregada de educá-la no cristianismo por meio de seus pais e padrinhos. Do batismo das crianças se reconhece que desde cedo a pessoa já faz parte da família de Deus e pelo batismo é acolhida na comunidade dos seguidores de Jesus Cristo. Nessa comunidade ela vai aprender a amar e a conhecer Jesus. Os pais e padrinhos, junto com a comunidade, estão comprometidos com a missão de alimentar e sustentar a fé das crianças. Um texto de Orígenes, no cristianismo dos primeiros séculos, afirma: a Igreja recebeu dos apóstolos a tradição de administrar o batismo também às crianças. Assim, se tem a confirmação de que no início da Igreja, desde o século II, havia o batismo de crianças, ainda que fossem em raras ocasiões. No tempo da pregação apostólica, casas inteiras eram batizadas, o que nos leva a pensar que também as crianças recebiam este sacramento diante de um lar cristão. Queridas crianças, tornaste-vos novas criaturas e vos revestistes de Cristo. Esta veste branca seja sinal da vossa nova dignidade. Ajudadas pelas palavras e pelo exemplo dos vossos entes queridos, levai-as sem mancha para a vida eterna. Agora então os dois concelebrantes, Dom Iannone e Dom Viola, entregam a cada criança a veste branca. Então, uma vez que as crianças nascem já com a natureza humana marcada pelo pecado original, é necessário que recebam o batismo. Os pais cristãos não esperam que elas cresçam para receber as graças que o batismo confere. A Igreja e os pais impediriam as crianças de receber a graça de serem filhas de Deus, se não administrassem a elas o batismo pouco depois do nascimento. Assim se entende a necessidade de batizar as crianças o quanto antes. Evidentemente, é importante recordar que o batismo realizado em crianças supõe uma catequese pós-batismal para que a pessoa entenda a graça recebida e cresça em sua vida espiritual. Essas são então as explicações, as indicações da Santa Igreja no que diz respeito ao batismo das crianças. Uma então tradição que já vem dos primeiros séculos, podemos dizer, e o Papa disse isso em sua homilia, quando afirmou: quem de nós, afinal, deixaria os recém-nascidos sem roupa ou alimento, à espera que escolham como se vestir e o que comer quando crescerem? Caríssimos, se comida e vestuário são necessários para viver, a fé é mais do que necessária. A fé é mais do que necessária, disse o Santo Padre, porque com Deus a vida encontra a salvação. Foram as palavras então do Santo Padre em sua homilia, e disse que o batismo nos une na única família da Igreja e santifica sempre todas as famílias, dando força e constância ao afeto que nos une. O Papa enfatizou: porque Deus ama essas crianças, elas se tornam cristãs, nossos irmãos e irmãs na fé. As crianças já estão então com suas vestes brancas, significado deste renascimento, desta pureza. O gesto a seguir, então, é a entrega da luz de Cristo. O Santo Padre diz: recebei a luz de Cristo. Agora o pai de cada batizado acende a vela na chama do círio pascal, que representa a luz de Cristo, Cristo ressuscitado no meio de nós. Os 20 pais, então, de cada criança realizam este gesto, dirigindo-se até o círio pascal, colocado ao lado da pia batismal. Falando ainda sobre o sacramento do batismo,
O Papa Francisco, em uma de suas catequeses, falou sobre os efeitos do batismo. Ele disse que, recordando que Jesus foi batizado no Rio Jordão, esse ato foi realizado não porque ele precisava, mas para purificar as águas da qual nasceriam os filhos de Deus. Por solidariedade a nós, Jesus abre as portas de uma vida nova por meio do batismo. A partir deste momento, a água torna-se definitivamente o elemento essencial para este sinal sacramental. Porém, no batismo de Jesus, não somente a água é um sinal visível, mas também a vinda do Espírito Santo em forma de pomba, como ouvimos também no Evangelho de hoje, onde se pode inclusive ouvir a voz de Deus, que confirma a filiação divina de Cristo, santificando as águas que corriam no Rio Jordão. Foram mistérios que marcaram o início da Igreja nascente e que se repetem em todos os tempos, em todos os membros da Igreja. Com Cristo somos sepultados na morte para que possamos com Ele ressuscitar. O batismo nos faz partícipes em tudo na vida de Cristo e nos abre a porta da eternidade. Em virtude do Espírito Santo, o batismo nos imerge na morte e ressurreição do Senhor, afogando na fonte batismal o homem velho, dominado pelo pecado que nos afasta de Deus e nos fazendo nascer homens novos, recriados em Jesus. Nele todos os filhos de Adão são chamados à vida nova. Os efeitos do sacramento do batismo que produzem na vida de um cristão traduzem-se em efeitos concretos em sua alma, quando somos curados e santificados pela presença do Senhor em nossas vidas. O primeiro destes efeitos é o perdão dos pecados. Isto inclui, inclusive, o pecado original. Ocorre também a remissão da totalidade da pena temporal e eterna. No entanto, permanecem no batizado certas consequências temporais do pecado, como os sofrimentos, a doença, a morte ou as fragilidades inerentes à vida, como as fraquezas. Assim como uma inclinação para o pecado, que a tradição chama de concupiscência, ou metaforicamente, aquilo que nos atrai ao pecado. E o aspecto santificante, então, consiste nesta efusão do Espírito Santo, que se trata da presença de Deus em nós, que nos faz lutar como filhos de Deus contra todo o pecado. A vós, pais, padrinhos e madrinhas, é confiado este sinal pascal, uma chama que sempre deveis alimentar. Cuidai para que vossas crianças iluminadas por Cristo vivam sempre como filhos da luz e, perseverando na fé, encontrem o Senhor que vem com todos os santos no reino dos céus. Amém. Os pais, então, neste momento com a vela acesa, através do círio pascal, iluminam a vida, o caminho de fé dos seus filhos. Passamos neste momento para o rito do éfeta. O Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir e os mudos falar, vos conceda de ouvir em breve a sua palavra e professar a vossa fé, para o louvor e glória de Deus Pai. Amém. Os dois concelebrantes que auxiliam o Santo Padre, sempre Dom Iannone, prefeito do dicastério para os bispos, que inclusive foi aquele que Leão XIV nomeou como seu sucessor, porque o cardeal Prevost, então, antes de ser eleito Papa, era prefeito deste dicastério nomeado pelo Papa Francisco. Então, o Papa Leão nomeou Dom Iannone como prefeito deste dicastério, que tem a responsabilidade dos bispos do mundo todo. E também auxilia nesta celebração Dom Viola, ele que é secretário do dicastério para o culto divino. Os concelebrantes traçam o sinal da cruz nos ouvidos e nos lábios de cada batizado. Este rito recorda as palavras de Jesus:
quando, através de uma cura, disse éfata, que quer dizer abra-te, momento em que os ouvidos e também a boca de cada batizado se abre para ouvir a palavra do Senhor. Papa Leão XIV, então, dá continuidade a esta celebração com o rito de comunhão. Santo Padre apresenta no altar os dons apresentados do pão e do vinho. Este foi o canto, então, do ofertório na liturgia eucarística. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Recebei, Senhor, as oferendas que vos apresentamos no dia em que revelastes vosso Filho, para que a oblação dos vossos fiéis se torne o sacrifício daquele que, em sua misericórdia, quis lavar os pecados do mundo, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Hoje, nas águas do Rio Jordão, revelais um novo batismo, com sinais admiráveis, pela voz descida do céu. Fazeis o mundo acreditar que vosso Verbo habita entre os seres humanos, e pelo Espírito Santo
descendo em forma de pomba, fazeis saber que vosso servo Jesus Cristo foi ungido com o óleo da alegria e enviado para evangelizar os pobres. Por isso, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos do céu e proclamamos na terra a vossa glória, cantando a uma só voz. A oração eucarística é a de número 2. Nós iremos acompanhar em áudio original. Del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli che oggi hai liberato dal peccato e rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo. Tu che li hai inseriti come membra vive nel corpo di Cristo, scrivi i loro nomi nel libro della vita. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione
e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Fratelli carissimi, Caríssimos irmãos, estas crianças renascidas no batismo são chamadas e, de fato, são filhos de Deus. Na crisma receberão a plenitude do Espírito Santo. Aproximando-se do altar do Senhor, participarão da mesa do seu sacrifício. E na Assembleia dos Irmãos poderão dirigir-se a Deus chamando-o de Pai. Agora, em nome delas, no espírito de filhos de Deus que todos recebemos, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Rezemos a oração do Pai Nosso. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, ó Signore, da tutti. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Momento, então, que desejamos também para você que nos acompanha. A paz de Cristo, a paz do Senhor para a sua família, para as intenções que você traz em seu coração. A paz também, tão necessária em nossos tempos atuais. E rezemos em seguida a oração do Cordeiro de Deus.
Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Quem come Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da comunhão. Santo Padre comunga o corpo e o sangue de Cristo. Em seguida, também, toda a Assembleia participa deste momento. Recordamos a você que acompanha esta transmissão a fazer a sua comunhão espiritual, voltar-se para o Senhor neste momento, mas também dentro das suas possibilidades, neste domingo, festa do batismo do Senhor, a se dirigir à paróquia, à capela perto da sua residência para participar da Santa Missa e também, dentro das indicações da Igreja, do banquete da Eucaristia. Acompanhados por este canto que ainda nos recorda o tempo natalino, rezemos também com o coração agradecendo ao Senhor por este período do Natal, recordando que a festa do batismo do Senhor encerra estas festividades. E a partir de amanhã, na liturgia, voltamos a celebrar o tempo comum. O canto, acompanhado das imagens belíssimas da Capela Sistina, nos aproximam dessa experiência de fé que também nos recordou o Santo Padre em sua homilia. Jesus realiza em nós através do batismo, que é a nossa justificação. Na sua infinita misericórdia, o Pai torna-nos justos por meio de seu Cristo, o único Salvador de todos. Como acontece isso? Questionou o Papa. Aquele que é batizado por João no Jordão faz deste gesto um novo sinal de morte e ressurreição, de perdão e comunhão. Eis o sacramento que celebramos hoje com estas crianças, porque Deus as ama, elas tornam-se cristãs, nossos irmãos e irmãs.
Os filhos que agora tendes nos braços, disse o Papa aos pais, são transformados em novas criaturas. Assim como receberam a vida de vós, pais e mães, eles recebem agora o sentido para viver, a fé. Quando sabemos que um bem é essencial, imediatamente o procuramos para aqueles que amamos. Quem de nós, afinal, deixaria os recém-nascidos sem roupa ou alimento, à espera que escolham como se vestir e o que comer quando crescerem? Caríssimos, se comida e vestuário são necessários para viver, a fé é mais do que necessária, porque com Deus a vida encontra a salvação. Imagens belíssimas do teto da Capela Sistina, os afrescos de Michelangelo, obras apreciadas em todo o mundo, essa capela também mundialmente conhecida. Rito de conclusão, antes a oração após a comunhão. Padre misericordioso, che ci hai saziati con il tuo dono, concedi a noi di ascoltare. Oremos, nutridos pelo vosso sacramento, suplicamos humildemente, Senhor, a vossa clemência, para que, ouvindo fielmente o vosso Filho unigênito, sejamos chamados filhos de Deus e o sejamos de fato. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora sim, o rito final da celebração, iremos receber a bênção do Santo Padre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus onipotente, que por meio de seu Filho, nascido da Virgem Maria, deu às mães cristãs a alegre esperança da vida eterna para seus filhos. Abençoe as mães aqui presentes. E assim como agora sois gratas pelo dom da maternidade, que com os vossos filhos vivais sempre em ação de graças. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus onipotente, que dá vida no tempo e na eternidade, abençoe os pais destas crianças, junto com suas esposas. Sejais para os filhos as primeiras testemunhas da fé, com palavras e exemplo. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus onipotente, que nos fez renascer para a vida nova pela água e pelo Espírito Santo, abençoe todos vós, para que sempre e em toda parte sejais membros vivos do seu povo, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Glorificai ao Senhor com as vossas vidas, ide em paz. Graças a Deus. Assim, então, a conclusão desta missa na festa do batismo do Senhor, presidida pelo Papa Leão XIV na Capela Sistina, com o batismo de 20 crianças, filhos e filhas dos funcionários do Vaticano. Uma tradição que teve início com São João Paulo II em 1981. Nos 2 primeiros anos, a celebração foi realizada na Capela Paulina. E em seguida, então, a partir de 1983, todos os anos, se realiza na Capela Sistina, como podemos acompanhar nesta manhã. O Santo Padre agora se posiciona diante do altar, as famílias com os batizados, os pais, padrinhos se aproximam do Santo Padre, recebem de Leão XIV uma lembrança por este momento tão significativo. E o Papa, com um sorriso afetuoso, com um gesto de carinho, também abençoa as famílias e faz com que este momento se torne ainda mais especial. Agradecemos a todos aqueles que acompanharam, esta celebração. Recordamos que ao meio-dia o Santo Padre reza, como de costume, a oração mariana do Ângelus.
da janela do Palácio Apostólico aos fiéis reunidos na Praça São Pedro, às 8 horas no Brasil, 11 horas em Portugal. Você também é convidado a acompanhar ali, como de costume, o Santo Padre geralmente reflete também o Evangelho do dia, reza com os fiéis, os saúda e os abençoa. Nós iremos transmitir ao vivo também com comentários em português através dos nossos canais oficiais. Agradecemos as emissoras de rádio e TV que nos ajudaram a difundir esta belíssima transmissão e desejamos a você que acompanhou esta Santa Missa um abençoado domingo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.